amigos telespectadores, amigas telespectadoras, caros internautas que nos veem pelas redes sociais, hoje eu tenho a honra e a satisfação de comparecer aqui ao Serafina Corporate, sede da construtora Patriani, e conversar com o CEO da empresa, meu amigo Bruno Patriani. Primeiro, Bruno, muito obrigado por me conceder uma parte desse teu tempo, que eu sei que é preciosíssimo e sempre bastante ocupado, né? Imagina, corrido ainda bem, né? Joaquim, obrigado, boa tarde aí por vocês terem vindo aqui. É uma honra recebê-los aqui no Serafina, que é a nossa casa, a nossa sede. E a gente gosta de contar um pouquinho da história dos próximos lançamentos. Ótimo. Algumas dúvidas que o pessoal gosta de tirar em relação ao Patriani, mercado imobiliário. E a gente gosta de ficar perto dos nossos clientes, da sociedade. Então, obrigado mais uma vez. Eu que agradeço. Bom, você falou de contar dos lançamentos. Esse ano está cheio de lançamento acontecendo, praticamente aqui no ABC, pelo menos que eu saiba, uns 3 aí. Tem Santo André, tem São Caetano, tem São Bernardo. Vamos começar falando de São Caetano para ser diferente, porque tem uma novidade aí, próximo ali do Jardim São Caetano. Como é que vai ser isso? Tem, no segundo semestre, Joaquim, a gente está preparando uma sequência de 3 lançamentos, 3 grandes lançamentos. Todos eles a gente está fazendo com muito carinho, com muito detalhe. São produtos legais, já testados, plantas já testadas em outros empreendimentos. Inclusive agora no primeiro semestre, nós estamos vindo de uma maratona Campinas, né? Então viemos de 4 lançamentos em Campinas e agora no segundo semestre nós vamos para outras cidades, incluindo ABC, São Paulo e Sorocaba ali no fim do ano também. Mas esse ano nós vamos lançar o Passione, que é na rua Justino Paixão, lá no bairro Jardim. Paixão já virou Passione, exato. Tá tudo ali. E praticamente no Jardim São Caetano, ali do lado. Na rua Justino Paixão, é bairro Jardim ali, entre as casas do bairro Jardim, onde não é um condomínio fechado, e um condomínio atrás, também de casas. Sim. Então olha que legal, como é casa na frente e atrás, esse futuro prédio nosso, na Justino Paixão, ele tem vista para os 2 lados. Que maravilha. Ele tem vista para cá, que são só casas legais também, e só casas para trás. E o que é bacana de você ter casa de vizinho? Por 2 motivos. Ele já assegura a vista. Sim. Quer dizer, então desde o primeiro andar, que é o andar mais baixo, ele já vai ter uma vista legal. E fora que ele já reservou a área. Já é o que a gente chama de vizinhança definida. Você não corre o risco de ter um prédio ou uma obra colada no seu terreno logo atrás, depois, por exemplo, que o seu ficou pronto, depois que o Patriani ficou pronto. Legal. E ali do lado, não sei se você está sabendo ou não, eu tive há pouco tempo com o prefeito José Auricchio Júnior, ele lançou a maior escola de São Caetano do Sul. É um terreno de 5.000 metros quadrados, e em São Caetano isso é uma preciosidade, né? Vai ser a maior escola pública da região, com um nível de excelência espetacular pelo que está projetado, assim, com lousas tecnológicas, com trabalho bem avançado. E, quer dizer, quem for para esse empreendimento também vai ter do lado, ou praticamente no quintal ali de casa, uma das melhores escolas, eu não diria nem da região, não, do país. Que legal, é pertinho ali. Pertinho, né? Deve dar 200 metros. Nossa, dá para ir a pé tranquilo, não precisa nem pagar a perua. E a Rua Justino Paixão, ela já é formada por condomínios de alto padrão, né? Sim. Ela já existem uns 5 ou 6 condomínios legais lá, com padrão bacana. E nós estamos num terreno ali, o último terreno da rua. Então, fora que é em São Caetano, faz tempo que São Caetano não tem um lançamento de 130 metros quadrados. 130? Só que o bacana é o seguinte, imagina 130 metros, Joaquim, com uma sala legal, confortável, que cabem 15 pessoas sentadas, porém você tem uma varanda deste lado da sala, que é a gourmet, a do churrasco, a da bagunça, que geralmente o pessoal fala, não, deixa fechado aí para não vir fumaça para dentro. Mas a nossa churrasqueira, ela não volta fumaça, porque nós temos uma redundância lá para tirar a fumaça. E do outro lado da sala, uma outra varanda. Então, quer dizer, são 2 varandas numa sala, que embaixo você tem casas assegurando essa vista. Isso é bacana, por isso que a gente colocou esta planta nesse terreno. O terreno é perfeito para ter vista em todos os apartamentos. Que e aí São maravilha. Caetano, 130 metros, vaga para carro elétrico. Apartamento de alto padrão. De um bom padrão, Joaquim, é um altíssimo padrão, é um apartamento assim. O pessoal pergunta, Bruno, o que é um altíssimo padrão? O altíssimo padrão ele é o conforto, é o que ele entrega. Não necessariamente mais a metragem. Sim. Antigamente as famílias com mais filhos, 4 filhos, todo mundo tinha neto, aqueles apartamentos de 400 metros. A gente trouxe esse mesmo padrão tecnológico, sustentável, de acabamento principalmente, para metragens menores.
e 200 metros, por exemplo. E fora que um apartamento da Patriani hoje de 40 metros, Joaquim, ele tem o mesmo padrão de um de 200 metros. Claro, acaba mudando um piso ou outro, uma pastilha ou outra, mas o padrão de acabamento é basicamente o mesmo. Por quê? Porque hoje as famílias são menores. É um casal mais 2 filhos, um casal mais um filho, um cachorro. Quer dizer, as famílias estão ficando menores. Então, os apartamentos, nós também estamos modificando eles para isso. Mas esse de São Caetano é sensacional. Olha, São Caetano não conhece essa planta. São Caetano não tem uma planta parecida com essa. Olha que legal. De verdade. Vocês têm um diferencial, né? Um diferencial que a gente olha. Eu estava até conversando com meu filho esses dias. E o meu filho disse que agora está apaixonado por estudar plantas de apartamento. Ele acabou de comprar mas você já pensa e tal, não sei o quê. Ele falou, as plantas da Patriani, você fica olhando, você vê que você vai poder usufruir daquela metragem da melhor forma possível. Exato. Porque não adianta só você falar, o apartamento tem 130, 140 metros. Se ele não for bem projetado, bem planejado, bem desenhado, você acaba perdendo espaço. Com 130 metros, às vezes você usa melhor do que um de 200, né? Exatamente. Isso tudo é aproveitamento de projeto, eficiência do projeto. Nossos apartamentos não têm 1 metro de corredor. Sim. Como é que eu, construtora, vou cobrar 10 mil, 11 mil reais do meu cliente e entregar para ele 4 ou 5 metros de corredor? Sim. Ele vai olhar aqui e falar, pô, vocês não têm um arquiteto, um engenheiro que fica olhando essas plantas? E nós temos. Nós temos um comercial que fica colocando defeito até ficar perfeita. Quando fica perfeita, a gente solta no mercado. Mas essa de São Caetano é totalmente inédita. Então, você que mora em São Caetano, fique de olho quando for lançado mesmo, para ver essa planta. E já pode começar a fazer os cadastros no site. Ah, já dá para fazer? Estou te falando que é quentíssimo porque subi hoje no site. Passione Patriani na rua Justino Paixão, hoje está no site. Se você quiser saber um pouquinho mais desse lançamento. Já dá para fazer a reserva. Já dá para fazer a reserva, começar a conversar com o nosso time comercial através do nosso site, Passione Patriani, na consultorapatriani.com.br. E a previsão de entrega começando no... 36 meses. 36 Nós vamos lançar mais ou menos, não tem data definida ainda e não tenho nem tabela de vendas definida. Estou dando um spoiler para a gente aqui. Mas mais ou menos em outubro a gente lança. Legal. E entrega 36 meses, ou seja, outubro de 26. Maravilha. Santo André tem um que é o Splendor, né? Como é que vai ser? Esse também é fantástico. Esse é o maior terreno de alto padrão da cidade. Poxa vida. O maior terreno de alto padrão da cidade. Ele está exatamente onde? Ele está na Industrial com a Dr. Rubens Awada. A Rubens Awada é uma rua nova na cidade. Quem não conhece, ela é a continuação da Caneleiras, porém a Caneleiras só sobe para Dom Pedro. E a Rubens Awada é a continuação da Caneleiras, porém ela desce para a Industrial. E a Industrial ela está melhorando muito, sim, até um pouquinho depois do viaduto ali. Tem outros lançamentos de outras construtoras. Os prédios já entregues melhoraram muito a Industrial e nós estamos Vista Parque, nós estamos em frente ao Parque Celso Daniel. E o parque está lindíssimo, tá lindíssimo. Então, quer dizer, quem morar ali vai ter o privilégio de ter um quintal como o Parque Celso Daniel. Super bem cuidado o parque. E não esquece que 2 itens são muito bacanas para imóvel: parque e shopping. Sim. Nós estamos na frente do parque e ao lado do shopping. Verdade. Na mesma calçada do shopping. Você não precisa nem atravessar. E ali do viaduto Castelo Branco, que está sendo totalmente reformulado. Exato. Aqui, vai ter também uma área de lazer muito grande ali embaixo. Toda aquela parte da Avenida do Estado está sendo reformulada e até o final do ano que vem também é outro grande investimento para quem vai morar ali, né? Com certeza. Aquela área tem melhorado muito nos últimos 10 anos e o planejamento para ela também nos próximos 5, 6 anos também é fantástico. Maravilha. Esse é o Splendor. Esse é o Splendor, olha que legal, são 3 torres em um terreno de 9 mil metros. Por isso que eu falei que é o terreno de maior terreno de alto padrão de Santo André, porque não tem mais terreno de 9 mil metros nas cidades. Hoje já está tudo construído, já existem prédios, casas, condomínios, shoppings, hospitais. É muito raro um terreno de 9 mil, 10 mil metros hoje. E é um terreno de 9 mil na frente do parque. Na frente do parque nós teremos 3 torres nele. São 3 torres de 2 apartamentos por andar, também com 2 varandas para a sala. Então olha, nós estamos tão certos que essa planta é vencedora que nós estamos colocando em São Caetano, em Santo André e também no que eu vou falar daqui a pouquinho, que é em São Bernardo. Também. Só para completar, o Splendor também é lançamento para outubro ou esse é um pouquinho antes? Lançamento antes. Antes. Quem passar já quem colocar no Waze,
Splendor Patriani, na Dr. Rubens Awada, já consegue ir lá visitar não o plantão, o container, né? Um docking provisório que a gente coloca lá, de uma forma provisória, com as primeiras informações, e logo atrás o plantão subindo já. O plantão já está, o plantão que vai ser o plantão já está coberto. Legal. E Rua Dr. Rubens Awada, nosso grande amigo Bibo, saudoso, marido da Inesita Awada, né, que fez sucesso aqui com o Hospital Brasil, quando ele era sócio naquela época, tem um grupo de médicos fantástico. Então, além de tudo, uma homenagem também vai estar numa rua de um grande andreense aí que fez história na cidade. Né? Isso aí. E aquela localização também merecia um projeto super moderno, com uma planta ampla também, 163 metros. 163. 3 vagas, sendo uma para cabine dupla, a outra vaga para carro elétrico e uma outra vaga normal. Quer dizer, então são 163 metros. E aquelas vagas que a gente está acostumado da Patriani, que você tem armário. Essa daí que você conhece, foi lá ver algumas vezes já. Isso. É uma vaga, aquela que a gente chama de Steve Jobs. Isso. Que é uma vaga gigante. E entre uma vaga e outra, para quem está nos assistindo e não conhece ainda, imagina que entre uma vaga e outra você tem um depósito, no sentido da vaga. Então aquilo acaba fazendo uma separação entre a sua vaga e a vaga do vizinho. Não tem discordância de vizinho que bateu a porta no seu carro, quer dizer, fica aquela coisinha mais privativa, o que é teu, sabe? Fica bem reservado. E sempre mantendo aquela preocupação que vocês têm com a sustentabilidade, que é uma marca da Patriani. A Patriani inovou com isso, né? Com aquelas árvores tecnológicas, né? Com placa de energia solar. O que vai ter de diferente aí nessa parte de sustentabilidade? Cada vez mais coisa, né? A gente fala que sustentabilidade, se ela não trouxe, e inovação também, se ela for mais cara para o cliente, você acabou de não inovar nada. Quer dizer, isso precisa trazer um benefício para o bolso do cliente. Então, você imagina que a primeira construtora do Brasil, porque nós já colocamos isso faz 3 anos, Sim. a fazenda solar, ela já começa a baratear a energia do condomínio a partir do primeiro dia. Então, o bairro Jardim ficou sem energia, ficou no escuro, choveu, acabou a energia aqui. O gerador, além da fazenda que abastece as áreas comuns, e aí abate do valor do condomínio, para o apartamento nós também temos soluções super legais. A geladeira do apartamento é ligada no gerador do prédio. Ou seja, não corre o risco de perder mantimento se acabar a energia. E eu falo da geladeira porque, além da geladeira, a gente tem ponto de celular, tem o Wi-Fi, as persianas das suítes também são ligadas no gerador do prédio, só que a geladeira para mim é mais importante, por quê? Não é só comida também, não é só cervejinha, é remédio. Sim. Você fica 2 horas com remédio fora da geladeira, será que perdeu a eficácia? Tem alguns remédios que você não pode tirar da geladeira, não tem como. Legal. E você falou que ia falar de São Bernardo, também estou interessado. Quem que vai ter em São Bernardo? São Bernardo. Nova Petrópolis? Nova Petrópolis. Aí eu estou te falando de não temos nem projeto ainda, mas nós arrematamos um terreno lá em Nova Petrópolis e nós temos ideia de fazer na virada do ano, de 23 para 24, lá serão 2 condomínios, isso a gente já sabe, mas mais ou menos com alguma coisa entre o Vitra e o Mistral da Kennedy, que foi o nosso último grande lançamento em São Bernardo, né? Que eram apartamentos de 85 a 150 metros. Lá nós vamos, nesse da Nova Petrópolis, que não tem nem nome ainda, gente, nós vamos de 85 a 190 metros, mais ou menos isso. Poxa vida. Porém, em 2 condomínios. Em 2 condomínios totalmente separados um do outro. E uma localização espetacular, né? Que é um bairro maravilhoso também do ABC, né? A localização não tem jeito, a gente vende uma coisa que chama imóvel. Quer dizer, ele não vai sair andando, ele não vai para um CEP melhor amanhã. Certo. Então é por isso que a gente se preocupa tanto com o endereço. Por exemplo, São Caetano, localização Prime. O Splendor, que é o nosso lançamento aqui em Santo André, localização Prime também. São Bernardo não podia ser diferente, localização Prime, Nova Petrópolis, um bairro alto, com vista, só vizinho bom, só vizinho legal, com prédios bons lá perto. Nós já fomos lá algumas vezes na área e a gente vai preparar um lançamento bem legal para a virada do ano. Ali que você estiver procurando apartamento na região de Nova Petrópolis, aguarda um pouquinho, não compra, espera que vai sair um Patriani já. Que maravilha. Por isso tudo que o valor de investimento para esse ano está previsto em 1,3 bi, é isso? É a nossa meta. É ousada, né? É ousada, o ano passado foi 1,200, o retrasado 1,100. Então a gente vem batendo... Eu lembro da primeira entrevista que você me deu, já acho que uns 3 ou 4 anos,
falando da meta de 1 bi, que era a primeira vez que foi no primeiro ano da pandemia. Primeiro ano da pandemia, 2020. Chegar a 1 bi. Aí depois 1 bi 100, 1 bi 200 e agora 1 bi 300. 1 bi 300. E vai chegar nessa meta aí. Temos que chegar. Temos que chegar, porque é o crescimento da empresa, né? Nós estamos apertando, melhorando os imóveis. Eu queria falar o seguinte, você planeja chegar em 1 bi 300. Como é que está a política de financiamento do imóvel? De financiamento, evidentemente... Com essa taxa de juros que a gente vê que a taxa de juros ela é absurda, mas mesmo assim ainda está compensando, é interessante fazer o financiamento? É interessante. Claro que a 2,7 com a Selic, a 2,7 no meio da pandemia ali, isso alavancava demais o mercado imobiliário. 13,7, né? Porque nós estamos com 13,7 quase. Você imagina 13,76. Só que isso a gente sabe, Joaquim, que apesar de ser alto e atrapalhar, se essa taxa estivesse mais baixa, as vendas estariam indo até mais rápido do que estão. E olha que eu estou te falando de um imóvel, de um prédio inteiro em Campinas, 90% vendido em 2 semanas. Quer dizer, um resultado fantástico. Então, quer dizer, a taxa de juros é forte, está forte, só que todo mundo sabe que isso vai baixar. Porque senão quebra o país. Senão, quer dizer, não tem economia que resista. Não tem mais porque uma razão real para esses juros estar 13,7. Eu imagino que daqui para o final do ano isso caia, chegue perto pelo menos a um dígito, a 9,5, 10,5, que seja 10,5. Eu acho que é uma taxa razoável e isso impacta diretamente nos financiamentos, né? Certo. Agora, 10,5 é uma taxa real aí do país, 13,7 é alta, tem que baixar isso. Porque senão o mercado imobiliário, que é amigo de juros baixos, vai começar a sofrer cada vez mais. E aí a gente já viu o que acontece quando o mercado imobiliário pisa no freio, né? Não, a gente sabe, porque o mercado imobiliário, ele é o grande gerador de emprego com carteira assinada, né? Você tem uma quantidade inimaginável de pessoas, não só os trabalhadores da construção civil, que estão cada vez mais aperfeiçoados, recebendo, vocês trabalham muito isso, com cursos de treinamento, com parceiros que oferecem essa qualificação de mão de obra. Mas, ao mesmo tempo, tem toda uma mão de obra e a economia que gira ao redor de cada lançamento, que aí fica inimaginável mesmo saber o quanto isso gera de emprego. É o cara que bota um barzinho do lado para vender um café, um restaurante, um self-service, enfim, uma série de comércios que se instalam ao redor de cada empreendimento. Exato. Que gera toda a economia, né? Se você perguntar na maioria das cidades da Grande São Paulo, a maior arrecadação, estou falando de Grande São Paulo, hein? A maior arrecadação é o IPTU. Quer dizer, então tem um imposto direto que a consultora paga, que o morador paga, tem os emolumentos que a consultora paga, há uma melhoria naquela localização. Quer dizer, então existem 2 fatores. Existe aquela economia local lá que é injetada energia direto e também tem uma outra cadeia que segue depois que eu entrego o apartamento. Sim. O morador ele começa a ir no mercadinho lá debaixo do prédio, ele vai comprar uma geladeira, ele vai comprar uma lavanderia do lado. Ele vai usar uma lavanderia, ele vai jogar uma bola no society do lado, ele vai no restaurante. Quer dizer, toda uma economia local ela melhora, ela ganha energia colocando um prédio. Até Santos, você imagina, Santos só perde para o Porto, claro, que é gigante. Mas a segunda fonte de renda mais legal de Santos é o IPTU. IPTU. Maravilha. Bruno, eu ficaria aqui mais umas 3 horas, porque sempre tem novidade, eu sei que daqui a pouco você vai ter outro lançamento aqui. Mas se eu não perguntei algo que você queira falar, fique à vontade. Não, acho que para você é legal falar do que acontece em São Paulo também. Nós vamos lançar um projeto em São Paulo, na Nova Klabin e na Rua do Paraíso. Você só escolhe localização. Só que esses daí são menores. Esses aí são menores, são 46 metros, já veio na cabeça de todo mundo, é estúdio. Não é estúdio. Porque o estúdio, o que é? O estúdio, ele é um banheiro só, para o morador e também para se ele recebe alguma visita, é o mesmo banheiro. Nós mudamos isso. Nós criamos em 46 metros 2 banheiros. Um é para o morador, ali é suíte mesmo, suíte. O outro é um lavabo, sem chuveiro, fora da suíte. Sim. E uma churrasqueirinha a carvão. Também uma churrasqueirinha a carvão na sala. Então ficou 46 metros, muito simpático, um apartamento compacto, evidentemente, mas é um 46 metros ali. Estou te falando que é a 2 minutos da linha verde do metrô. Um do Klabin e a outra do Paraíso.
Por isso é uma localização privilegiadíssima. Um dos Santos Imigrantes e a outra do Paraíso, quer dizer... E hoje você tem muitos casais, né, que optam por não ter filhos, então, ou gente que mora sozinho, tem muita gente morando sozinha. Nessa região também, você está muito perto de grandes escolas, então o pessoal que vai estudar, tal, quer ficar morando ali durante um tempo, tudo isso facilita, né? E por que eu estou falando isso? O ABC, tem muita gente aqui no ABC que trabalha em São Paulo. Sim. E o trânsito está ficando cada vez pior. Caótico, então, o que a gente está oferecendo aqui? 2 apartamentos legais, menores, no meio do caminho. Tem a sua família aqui no ABC, seu apartamento aqui no ABC, e o dia que não quiser voltar para o ABC, tem um no Clabin, um no Paraíso, para você que trabalha na zona sul de São Paulo, que leva quase 2 horas para ir todo dia. Tem uns belos apartamentos, bem legais, modernos, com toda a infra embaixo também, com vaga, isso é o mais importante, porque a gente não faz apartamento sem vaga. Esses já estão lançados? Não, nós vamos lançar agora em julho para agosto, mais ou menos isso também, que está no site. Maravilha. Também está no site. Então, o pessoal que quiser mais informações, pode entrar no site da Patriani e vai encontrar tudo ali. Tem tudo. Vai poder reservar esse de São Caetano já antecipadamente, porque quando lançar, é o que você falou, 2 semanas, 1 semana para vender. São Caetano, acho que 1 semana vende tudo. Né? E não é um prédio com muitas unidades, são 60 apartamentos. Então é um projeto bem exclusivo. Nós vamos colocar esse docking container que eu te falei na rua, mais ou menos até meados desse mês. Só que pelo tamanho, pelo nível de detalhe, pela planta que a gente encaixou perfeitamente naquele terreno. Porque eu, de novo, estou falando da vizinhança, né? Sim. Definida. A coisa mais importante na hora de você comprar um apartamento ou um imóvel é saber se a sua vizinhança já está definida. Porque pode vir uma coisa boa amanhã, mas pode vir uma coisa não tão boa. Sem dúvida. Pode vir uma balada que fica fazendo barulho para você todo dia lá e você não quer ir para ela todo dia. Não. Pode abrir um bar, mas pode abrir uma coisa que valorize ou desvalorize. Então, com vizinhança definida e boa vizinhança definida, isso já é 60% aí de valorização. Maravilha. Bruno Patriani, sempre é muito bom falar com você, a gente aprende muito, fica com vontade de comprar todos os apartamentos, porque se tivesse dinheiro, comprava todos, porque até para o investidor é um baita negócio, né? E está cheio de investidor também que sabe, que enxerga essas possibilidades e acaba lucrando, às vezes lucra até mais do que vocês mesmos, né? Porque o cara compra e o rendimento e a valorização do imóvel é tão rápida que acaba muito melhor do que ficar investindo só em papéis, que não ajuda nada ao país também, porque você só fica especulando no mercado financeiro. Vamos investir em algo que seja concreto, né? É verdade. É legal. Literalmente concreto. Literalmente. Os imóveis entregues, nós entregamos 3 imóveis. Nós fizemos uma conta e eles valorizaram, o Joaquim, de 40% a 50%. Não tem investimento que dá isso. Estou te falando de 3 anos e meio de que o cliente comprou. Uma valorização dos imóveis que nós entregamos agora. Estou te falando de mês passado. Esse final de semana nós entregamos mais um no Platina, aqui no bairro do Tatuapé, em São Paulo, perfil investidor também, que agora não começaram as locações ou as revendas ainda, mas com certeza vai ter uma valorização fortíssima também naquele prédio. Maravilha, tá vendo? Também tivemos uma aula de investimento aí, de mercado. Bruno, obrigado pela entrevista, até a próxima, gente. Sucesso aí. Obrigado, Joaquim. Obrigado a todo mundo que está assistindo a Patriani aí, um grande abraço. Bruno Patriani falou com você.